Graça e paz, família do nosso único Senhor, Deus e eterno Salvador, Jesus Cristo. Eu quero vos trazer uma palavra como estudo bíblico para nossas vidas. É um estudo que poucos se ouve. É um estudo que poucos procuram se aprofundar a entender, pois estamos acostumados somente em querer conquistar, em ter. Estamos tão presos nas coisas materiais deste mundo, estamos tão presos nos bens materiais, que estamos nos esquecendo que existe dois destinos, céu ou inferno. E muitas das vezes não procuramos viver de acordo com a palavra de Deus. E hoje eu quero trazer esse entendimento aprofundado na palavra de Deus para nossas vidas, para ver que nós nos despertamos pela palavra de Deus desse sono profundo. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Por isso eu te convido a vir comigo na palavra de Deus em Filipenses, capítulo 1, versículo 20 ao 24, que diz: e o tema desse estudo é a eternidade depois da morte. Filipenses, capítulo 1, versículo 20 a 24, está escrito: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Paulo sabia, se ele morrer, ele ia estar com Jesus. Mas ele também sabia, se fosse melhor viver nesta terra na carne, mas fazendo a obra de Deus, para ganhar mais vidas para o reino de Deus, ele preferia ficar na carne e fazendo a vontade de Deus, para que outras vidas fossem alcançadas por meio da palavra de Deus, para receber a salvação. Então, esse é o chamado de nossas vidas cristãos. Nós fomos chamados para ir e pregar o evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Mas é pregar a verdade, sem ocultar nada. É falar a verdade, doa a quem doer. A pessoa precisa saber para onde vai a sua alma após a morte. Os olhos das pessoas precisam ser abertos, porque somente a palavra de Deus tem poder para abrir o nosso entendimento e abrir os nossos olhos para enxergarmos a verdade. E a verdade só existe na palavra de Deus. E a palavra de Deus é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio para morrer naquela cruz para nos salvar. Então eu preciso que você se aprofunda comigo nesse estudo. Abre o teu coração, abre a tua mente para a palavra de Deus e deixa Deus tratar contigo através desse estudo, como tem tratado comigo. Amém? Espero que você entenda o que nós vamos falar aqui. Ninguém gosta de falar em morte, mas ela é uma realidade inevitável. Queira o homem ou não, goste ou não, certamente morrerá. Meu irmão, quantas pessoas milionárias, quantas pessoas miseráveis, quantos brancos, quantos pretos, quantos ricos, quantos pobres já viveram nesta terra e já morreram. E você acha que comigo e com você vai ser diferente? Todos nós um dia vamos morrer. Basta nascer, já passa a contar para a morte. Agora você precisa se despertar para uma coisa. Para onde vai a tua alma após a morte?
Aonde você quer passar a eternidade? Você quer passar a sua eternidade com Deus nos céus ou com o diabo no inferno? Essa é a verdade. É uma verdade que poucos pregam, que poucos ensinam, mas é a palavra de Deus que nos ensina. Se tem uma pessoa que mais falou do inferno, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então eu fui chamado para transmitir a verdade para nossas vidas. E eu não posso ocultar a verdade. A verdade, ela foi escrita, ela foi nos deixada para pregar. Doa a quem doer. Amém? Neste momento, você está vivo. Você respira, anda, trabalha. Você pode ter uma vida de conforto ou de miséria. O sol nasce, o sol se põe. Em algum lugar, uma criança está nascendo e em outro lugar, alguém está morrendo. Num ciclo interminável. Essa é a dura realidade da vida humana. Tudo na vida é passageiro. Mas para onde você irá depois da morte? O apóstolo Paulo diz que partir e estar com o Senhor é melhor. Mas se é necessário ficar na carne, para benefício dos fiéis, ele está disposto a isso. Ou seja, nós temos que andar nessa terra procurando primeiro amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas, e depois amar o nosso próximo como a nós mesmos. Eu preciso andar nesta terra com a vontade de pregar o evangelho da salvação. O evangelho puro, genuíno, que o Senhor Jesus Cristo nos deixou, sem fermento, sem mistura. O evangelho verdadeiro, só ele tem poder para libertar, para curar e para salvar. Só ele tem poder para nos tirar do caminho errado e nos colocar no caminho da salvação, que é a vida eterna. Mas para isso acontecer, eu preciso primeiro confessar com o meu coração e crer, confessar com a minha boca e crer com o meu coração que Jesus Cristo é o meu Senhor. Meu irmão e minha irmã, você que está me ouvindo ou me assistindo através desse vídeo, todo ser humano, ele não precisa de religião. Ele precisa de um só Senhor, de um só Deus. E esse Senhor, esse Deus é Jesus Cristo. Foi ele que morreu na cruz para nos salvar. Foi ele que nos deu vida e vida com abundância. Então é a ele que eu tenho que servir. É com ele que eu tenho que andar. É na tua palavra que eu tenho que viver. Se eu quero ter a vida eterna, eu preciso estar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é saúde, ela é vida para aqueles que o ouvem. Então, se você quer obter a vida eterna, você precisa estar na palavra de Deus. Nós precisamos obedecer por completo o evangelho de Jesus Cristo. Percebe-se aqui que o ficar na carne é antes de morrer, e o partir e estar com o Senhor é o que chamamos de estado intermediário, enquanto aguarda a ressurreição dos mortos. Independente de ser religioso ou não, de seguir nenhuma religião, você ainda precisa resolver esta questão importante, pois depois de uma vida curta nesta terra, o homem vai para o seu destino eterno. Como eu já falei e repito, só existe dois caminhos: céu com Deus ou inferno com Satanás. Eternidade com o diabo, eternidade com Deus. Aonde você quer passar a sua eternidade após a morte? Você tem livre-arbítrio. Não se esqueça, a porta da graça ainda está aberta. Mas um dia essa porta vai se fechar. A escolha é sua, a escolha é minha, a escolha é nossa. Mas não se esqueça, toda escolha ela tem uma consequência. Eu estou aqui para abrir os seus olhos através da palavra de Deus, porque o meu desejo
é que você seja salvo. Eu sei de onde o Senhor Jesus me tirou. Eu era um alcoólatra, eu bebia todo tipo de cachaça, e hoje eu estou aqui liberto e salvo pela palavra de Deus, e tenho certeza, convicção para onde eu vou após a minha morte. Mas eu quero que você também tenha essa certeza, porque sem Jesus não dá para você viver nesta terra. Tudo é enganação. O pai da mentira chama-se o diabo, e ele tem enganado muitas pessoas com as suas vãs sutilezas, filosofias, porque o ser humano, ele tem um defeito muito grande. Ele gosta de ouvir palavras que massageiam o seu ego. Ele gosta de ouvir palavras que vai lhe agradar. Uma palavra pura, genuína, que é a palavra de Deus, verdadeira, que ela veio para nos confrontar, ela veio para nos disciplinar, ela veio para nos exortar, ela veio para nos quebrar e nos fazer vaso novo. Muitas das vezes as pessoas não aceitam, porque é uma palavra de confronto, é uma palavra que exorta, e muitas das vezes as pessoas não gostam de ouvir. Nós não gostamos de ser confrontados. Mas a palavra de Deus, ela veio para nos curar e nos libertar. Por isso a palavra de Deus fala: o Pai corrige ao Filho a quem Ele ama. Deus nos amou de uma tal maneira que nos deu o teu Filho Jesus Cristo, seu único Filho, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenhas a vida eterna. Então, meu amado, eu te convido, aceita Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, enquanto é tempo, para que você possa, após a tua morte, ir morar na eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde fica esse destino? O cemitério onde você será enterrado não segurará a sua alma. Mesmo que seu corpo seja cremado e reduzido a cinzas, sua alma não será consumida. Se você perecer nas profundezas do mar, sua alma não morrerá afogada. Sua alma nunca morrerá. O Deus do céu e da terra decretou: todas as almas são minhas. Aleluia! Glórias a Deus! Foi Deus que nos deu o teu espírito de vida. E após a morte, esse corpo pecador, ele vai perecer, ele vai ser comido por bicho. Mas o espírito que Deus nos deu, ele retornará para ele. Morte significa separação. E essa separação será agravada depois da morte para todas as pessoas que deixam este mundo sem Jesus. Olha o que está escrito em Isaías, capítulo 66, versículo 22 a 24. Aqui está escrito: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que deste uma lua nova até a outra, e deste um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Assim eles serão um horror para toda a carne. Meu irmão, minha irmã, todos nós vamos pagar pelos nossos atos. A igreja fiel e verdadeira que procura fazer a vontade de Deus, ela vai se comparecer diante do grande tribunal de Jesus Cristo, não para ser julgado, mas para receber galardões, presente de Deus pelas obras que nós fizemos para o Senhor Jesus Cristo aqui nesta terra. Mas todos aqueles que o negaram, o maior presente de Deus para a sua vida, que é Jesus Cristo, como seu Senhor e como seu Salvador, não aceitaram e não querem aceitar, e todos aqueles que vivem na prática do pecado e prevaricaram e vivem prevaricando, esses vão comparecer na segunda ressurreição diante do grande trono branco. E quem vai estar sentado naquele grande trono branco será o próprio Senhor Jesus Cristo, ao qual o Senhor está negando, a qual você está negando.
Você precisa despertar desse sono profundo e aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Você precisa entender e procurar discernir pela palavra de Deus para onde vai a tua alma após a morte. A morte pesa sobre o homem porque ela é uma sentença divina. Olha o que diz em Gênesis capítulo 3, versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que se torne a terra, porque dele foste formado, porquanto és pó, e o pó se tornarás. Ou seja, meu irmão, o corpo vai voltar para a terra. O corpo volta para a terra, mas a alma e o espírito volta para aquele que nos deu, que é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Romanos 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Você está entendendo? O salário do pecado, ela é a morte, irmão. É a morte eterna, é a morte física e a morte eterna. Mas o dom gratuito, que é a vida eterna, só Jesus Cristo nos deu naquela cruz. Então, como pode você, depois que entendendo, lendo a Bíblia, aceitou Jesus, você voltar para este mundo tão contaminado pelo pecado? Um mundo que só nos leva à perdição, que só quer nos afastar do Deus Todo-Poderoso que nos criou. Nós, irmão, Deus nos gerou no ventre de nossas mães para ser verdadeiros adoradores. Nós não podemos adorar outras coisas mudando ao invés de Jesus Cristo, não. Nós temos que ser verdadeiros adoradores. Nós temos que andar na luz. Salmo 119, versículo 5 já fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Meu irmão, é nessa palavra aqui que eu tenho que edificar a minha casa. É aqui que eu vou alcançar a vida eterna. É aqui que eu vou ser liberto. É aqui que eu vou aprender a obedecer. Eu preciso aprender da palavra de Deus para que pela palavra eu possa alcançar salvação para a minha vida e através da minha vida, como o apóstolo Paulo falou, já não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim, eu alcanço outras vidas para o reino de Deus através do evangelho dele. Amém? Você está entendendo o poder da palavra de Deus para nossas vidas? Depois desta vida, em algum lugar, a sua alma, o verdadeiro você, terá que prestar conta pelos atos praticados, bons ou maus. Vamos lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27 ao 28, que diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Você está prestando atenção? A nós, seres humanos, está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, virá o juízo. Ou seja, não existe esse negócio que morreu, acabou. Depois que a pessoa morre, é que começa o tormento. Para onde você vai, a tua alma? Para os céus com Jesus Cristo ou para o inferno com Satanás para o tormento e horror eterno? Você decide aonde você quer estar. O versículo 28 ainda continua falando: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Você prestou atenção? Jesus vai aparecer nos céus somente para aqueles que o esperam para a salvação. Será que você quer ficar como na época de Sodoma e Gomorra? Como na época de Noé? Sodoma e Gomorra foram destruídos. Noé pregou o evangelho da justiça. Deus usou Noé para pregar salvação para aquele povo, que aquele povo vivia na prostituição. Aquele povo vivia num pecado tão grande que as narinas de Deus fediam. E Deus queria salvar, queria abrir os olhos daquele povo, mas aquele povo rejeitaram o evangelho pregado através da vida de Noé. Então Deus resolveu mandar Noé e sua família entrar na arca e destruiu aquele povo pelo dilúvio. E hoje não está diferente, as pessoas comem,
A pessoa bebe, as pessoas casam, dão em casamento, vivem uma vida corrida e não estão nem aí para a salvação da tua alma. Não estão nem aí preocupados para onde vai a tua alma após a sua morte. Precisamos despertar desse sono profundo e procurar salvar a nossa alma enquanto há tempo. E não existe salvação sem Jesus. A salvação da nossa alma somente está em Jesus Cristo. Ninguém escapará à lei da morte. Você também morrerá. Ninguém gosta de ouvir essa palavra, né? Mas a verdade aqui é para ser ensinada, pregada e vivida. Eu não sou homem de ficar passando melzinho na chupeta de ninguém. Eu não sou homem de estar massageando o ego de ninguém. Aqui a maquita de Jeová corta com força e a madeira bate com a quina. Doa a quem doer. Se você crer ou não crer, a verdade está sendo pregada e ensinada. Agora, o que vai acontecer contigo, só você e o próprio Senhor Jesus Cristo sabe. Você tem um corpo que é terreno e uma alma que é imortal. Na morte física, o espírito vai para a eternidade, porque é indestrutível. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, nos ensina: e o pó volte à terra como era. O pó aqui é o nosso corpo. E o espírito volte a Deus que o deu. Você lembra de Adão? Deus soprou com o teu espírito de vida, o fôlego de vida dentro de Adão, um homem, e o tornou alma vivente. Ou seja, o corpo aqui, esse corpo é destrutível. Ele vai perecer, ele vai morrer. Mas o espírito que nos dá vida de Deus, ele voltará para Deus. Está entendendo? Então você precisa entender para que você possa ter uma vida eterna em Jesus Cristo. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Glória a Deus. Nesse momento, o corpo volta à terra e o espírito volta a Deus. O do descrente para enfrentar o juízo de Deus. Meu irmão, nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber presente a igreja fiel e verdadeira. Mas aqueles que rejeitaram Jesus Cristo vai comparecer diante do tribunal de Deus. Olha o que diz Jeremias, capítulo 25, versículo 29. Porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficareis vós totalmente inocentes, não sereis inocentes. Preste atenção, Deus está falando que ele vai começar a castigar primeiro a sua casa, a igreja, porque Deus, ele disciplina, ele exorta, ele corrige, não para te humilhar e fazer você ficar prostrado, mas para você se despertar, porque Deus corrige ao filho a quem ele ama, porque ele quer que nós sejamos salvos. Ele não quer que nenhum se perca, pelo contrário, ele quer que todos sejam salvos. Continuar, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Meu irmão, o juízo de Deus vai vir sobre todos. Deus não é como nós seres humanos. Nós julgamos a casa dos outros, mas não gostamos de julgar a nossa carne, a nossa casa. Cortar na carne dos outros é fácil, mas cortar na nossa carne já fica mais difícil. Então nós precisamos entender. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, que ela corta lá e corta aqui. Ela não faz barganha com ninguém. Não existe meio termo na palavra de Deus. Ou é salvação com Jesus Cristo, ou é inferno com o diabo. Nós precisamos entender e acreditar nessas palavras de Jesus Cristo. É possível que você seja um bom membro em sua igreja. Você pode se sentir arrependido pelas coisas erradas que tenha feito. Pode até ter devolvido para o dono objetos que você roubou.
Tudo isso é bom e necessário, mas você não pode pagar o preço pelos seus próprios pecados. O Deus do céu, o justo juiz de toda a terra, conhece a nossa vida e todos os nossos pecados. Não há nada que fique escondido aos seus olhos. Você poderá entrar na glória do céu com estes pecados? Claro que não. Olha o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15 ao 19. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócio alheio. Mas se alguém sofre como cristão, não se envergonha, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem, segundo a vontade de Deus, encomendem-se as suas almas ao fiel Criador, fazendo-se o bem. Meu irmão, eu preciso aceitar Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu preciso viver na prática da palavra, porque ensinar, pregar, louvar, todos fazem. Mas o obedecer já se torna mais difícil. Então eu preciso viver o que eu estou pregando. Eu preciso viver o que eu estou ensinando. Eu preciso buscar o reino de Deus enquanto se pode achar. Quando eu me aprofundo em viver a palavra de Deus e obedecer os mandamentos de Deus sem quebrar princípio, eu estou encomendando a minha alma ao fiel pastor que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu preciso obedecer os mandamentos de Deus para que nós possamos realmente viver conforme Ele quer que nós sejamos nessa terra. Agora, o juízo vai começar primeiro por nós. Deus não age como nós. Como já falei, vou repetir. Nós gostamos muito de julgar a casa dos outros, mas não julgamos a nossa casa. Você lembra do sacerdote, o sacerdote Eli? Ele julgava Ana, achando que Ana estava embriagada. Mas os seus filhos, Ofni e Finé, estavam oferecendo fogo estranho lá no altar na casa do Senhor. E ele não estava vendo. Ele estava achando que Ana estava embriagada, sendo que Ana estava cheio do Espírito Santo. Mas os filhos dele estavam praticando coisa horrenda aos olhos de Deus. Tanto é que o juízo de Deus veio sobre a casa de Eli. E seus filhos, Ofni e Finé, e até o sacerdote Eli morreram. Por quê? Porque brincaram com as coisas de Deus. Meu irmão, eu te digo uma coisa muito séria. Se nós cairmos nas mãos de Satanás, o diabo, Deus tem poder para nos resgatar. Mas se nós cairmos na mão de um Deus vivo, ninguém pode nos salvar, nos resgatar. Entenda isso, fixa isso na tua mente, porque esse Deus é um Deus criador dos céus e da terra e todo-poderoso. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. É o criador dos céus, da terra e de tudo que existe. Amém? Esse mesmo Deus que mora no céu é um Deus de amor. Ele abriu o caminho no qual você pode encontrar a salvação. Você não precisa passar a eternidade na chama do inferno. Meu irmão, se Jesus veio para nos salvar, por que eu estou vivendo nessa terra, procurando viver, buscar, fazendo a vontade de Satanás, sabendo que aquele que faz a vontade do pai da mentira, que é o diabo, Satanás, vai nos levar para o inferno, um fogo eterno de tormento. Então, se Jesus veio para me salvar, é com ele que eu tenho que andar. Olha o que diz em João, capítulo 3, versículo 16 ao 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar seu mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo aqui é pessoas, tá? Só para você entender.
O mundo aqui está representando pessoas. Quem crer nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Meu irmão, se você crê de corpo, alma e espírito que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, você será salvo. Mas se você não crê, você já está condenado pela palavra de Deus. Não é eu que estou falando, eu só estou sendo um transmissor da palavra de Deus para a sua vida. Jesus te ama e Ele quer nos salvar. Ele falou em João 14,3, é preciso que eu vá, que voltarei para vos buscar, pois aonde eu estiver, vós também estará. Se você quer ir para o céu, você precisa estar com Jesus. Amém? Você crê dessa forma? Porque eu creio, eu acredito. E enquanto eu viver nesta terra, eu vou fazer a vontade de Deus. Sou pecador, tenho muitos defeitos, tenho muitas falhas, mas eu me esforço para fazer a vontade de Jesus. Como Jesus falou para aqueles judeus religiosos: qual de vós que não tem pecado, que atire a primeira pedra? A vontade nossa é confessar o pecado. Nós somos pecadores como servo de Deus arrependido. Mas se você vive na prática do pecado, infelizmente eu vou te falar uma dura realidade: você é filho do diabo. Está lá em 1 João capítulo 3, versículo 8. Como eu posso dizer que eu sou de Deus se eu vivo praticando o pecado? E se meu Deus é santo? Eu sirvo um Deus pura santidade. Então, se eu sou servo, filho de um Deus pura santidade, como eu vou viver na prática do pecado e vou morar no céu? Isso é mentira do diabo, irmão. Você precisa andar em santidade. Você precisa andar em santidade, pois sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus enviou o seu Filho a este mundo para salvar a sua alma. Jesus tomou sobre si os seus pecados quando sofreu e morreu na cruz do Calvário. Deus entregou o seu próprio Filho, seu maior tesouro, como sacrifício pelos nossos pecados. Olha o que diz Isaías, capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluias, glórias a Deus. Jesus morreu para nos salvar. As nossas dívidas foi paga. A salvação para nós foi de graça, mas para Deus foi um alto preço. Nós temos um dono, e esse dono ele vai fazer de tudo para nos levar para morar no céu. Agora, uma coisa eu te falo: ele não invade o coração de ninguém como o diabo. A Bíblia em Apocalipse está escrito: